Geninho? Das outras temporadas, e como eu frisei antes do jogo, um dos pontos fortes do Atlético era tomar poucos gols, né, fazer campeonatos. E, infelizmente, esse ano essa tônica ela mudou-se, né? Muitos jogos nós tomamos 4 gols em várias partidas, né? Foi assim com o Atlético aqui, que nós fazíamos um jogo equilibrado no primeiro tempo, acabamos tomando um gol no final do primeiro tempo, como em Curitiba também, que nós tivemos mais chances num primeiro tempo e acabamos levando o gol no final. E hoje que nós mais cobramos, que nós precisávamos tentar diminuir essa margem de gols sofridos, né? E infelizmente, numa situação de 5 minutos, se eu não me engano, nós tomamos 2 gols e o primeiro tempo que nós vínhamos fazendo controlado, melhor com o vice-líder. E novamente, mas assim, tentamos corrigir no intervalo, né? Voltamos melhor, criamos muitas chances no segundo tempo, pelo menos umas 3, 4 chances muito claras de gol, mas não conseguimos concluir. Então a gente sabe dessa dificuldade, ainda mais na situação que nós estamos, aí você toma o gol, você tem que abaixar um pouco a adrenalina, tentar voltar para o jogo. E foi o que a gente sempre disse aqui no Atlético, time médio, time emergente como o nosso, não tomar gol é um fator primordial, principalmente nesse nível. Ainda mais alguns gols que nós vemos tomando que são gols que você pode evitar. Mas não adianta lamentar, trabalhar, porque nós temos ainda 11 partidas e nós vestimos uma camisa muito grande, que a cada dia vem crescendo mais no cenário nacional, e nós temos que ter humildade para disputar cada jogo da melhor maneira possível. Eduardo, torcedores até protestaram, é coisa difícil até a gente ver aqui, o presidente achou ruim o protesto de torcedores. Você falou desses 11 jogos, o Atlético ganhou 5, em 27 rodadas ganhou 1 dos últimos 14 do Brasileiro. Agora tem que ganhar pelo menos 7. É milagre, é discurso que ainda dá para acreditar, o Adson parece que na entrevista meio que não acredita muito. E a decisão de tirar o Marlon Freitas, a gente viu que ele entrou ali, participou do primeiro gol, deu bons lançamentos. É uma decisão da comissão técnica, sua, do Eduardo Batista ou da diretoria? E se isso não é para unir o próprio time? Não, o Marlon é um jogador muito importante para a gente, né? É um jogador que ofensivamente nos dá muito, né, nesses anos. Mas esse momento, como nós priorizávamos, principalmente nesses 2 últimos jogos, jogar com um time com 3 atacantes, com um meia e um centroavante, a gente precisava, principalmente, proteger um pouco mais, né? E a gente sabe também que esse momento de dificuldade, principalmente os jogadores mais identificados, eles sofrem. Como eu estou sofrendo por tudo que apesar de ter chegado agora, eu estou sofrendo porque eu sei todo o caminho que foi percorrido nesses 3 anos, né, de Atlético. Então, às vezes você tem que tirar, você põe um sangue novo, um jogador que às vezes atuou menos, então psicologicamente está num momento até melhor, mas o Marlon é muito importante, a história dele aqui dentro, que ele nos ajudou, e eu tenho certeza que a hombridade dele, como ele vem fazendo no dia a dia, saiu do time, trabalhou, entrou, criou situações, né? E agora nós vamos ter mais 10 dias para escolher as melhores opções. Quanto a acreditar, eu acho que nós vestimos uma camisa de um grande clube e nós temos que trabalhar e honrá-la. Quanto ao protesto, é uma coisa até... não dá para... O torcedor é passional, né? E o Atlético cresceu muito, né? Então o torcedor, principalmente pelas campanhas aí e a decepção de bater tão perto nas Copas, fez com que ele esperasse terminar o ano de uma melhor maneira, né? E o que pesa é o brasileiro. Infelizmente, se nós tivéssemos saído, mesmo das 2 circunstâncias, contra o Corinthians naquele jogo e nos pênaltis contra o São Paulo, e hoje nós estivéssemos aí em 12º, 13º, tranquilamente o torcedor, mesmo com uma derrota dessa contra o líder do retorno, contra um time muito bem organizado, ele estaria aplaudindo. Mas a gente tem que ter tranquilidade, ou a torcida, principalmente a torcida organizada ali atrás do gol, cresceu muito, né, dos últimos anos, e a gente fica muito chateado com a situação que nós encontramos. Boa noite, Eduardo. Queria te perguntar sobre um jogador em específico, né, o Dudu. Os 2 gols do Internacional foram origens pelo lado esquerdo de ataque, o lado direito de defesa do Atlético. Queria saber da sua opção por manter o Dudu até o fim do jogo e também pelo Rainer não estar relacionado na noite de hoje.
Não, o Rainer foi opção, nós tínhamos outras opções, né? O próprio Edson que faz a lateral. O Dudu é um jogador experiente, é um jogador que nos ajudou muito. Ele realmente ele sabe que teve a falha, mas também se nós tirássemos ele no momento ali, nós iríamos ter o Edson, que é um jogador mais de contenção, e no intervalo nós cobramos e ele chamamos a responsabilidade. Tanto é que no segundo tempo ele conseguiu jogar, conseguiu criar algumas situações pelo lado direito. Então, e você ficar trocando, queimando substituições, às vezes, lateral por lateral, claro que se a gente sentisse no intervalo ali que ele não teria psicologicamente condições de atuar no segundo tempo, a gente trocaria e colocaria o Edson ali, um volante. Mas ele deu um respaldo no segundo tempo, tanto é que nós sofremos pouco pelo lado dele, e ele é um jogador que ofensivamente ele cria muito, então como nós estávamos perdendo o jogo, nós optamos para deixar ele no campo. Eduardo, boa noite. Na entrevista ali, o Adson, o ponto da escalação das alterações que ele criticou foi a saída do Arthur Henrique. Eu queria saber da sua opção de ter tirado o Arthur Henrique no segundo tempo e também, se você me permite, do Shailon, porque ele saiu para a entrada do Kelvin. O Arthur pediu para sair, né? O Arthur, com 15 minutos, ele já apontou que ele estava com uma situação de cansaço nas posteriores, e nós fomos proteando, mas chegou num ponto que ele nos passou que não tinha mais condições. E nós tínhamos o lado esquerdo, tinha um corredor muito grande para jogar. Então aí nós poderíamos tirar lateral por lateral, como eu disse, né, colocar o Jefferson, mas nós sabemos também que o Jefferson é um jogador mais de linha de 4, não é aquele jogador tão agudo. Então, com o pedido de saída do Arthur, a gente procurou colocar mais um jogador aí, porque o Inter baixou as linhas, mudou para 3 zagueiros, então a gente procurou deixar 2 homens de referência, e a situação acabou dando certo, né, que os 2 homens ali, nós tivemos uma grande oportunidade de empatar o jogo ali, faltando 10 minutos, mas são decisões, como nos outros jogos, foi se decidido trocar um lateral por outro, hoje, após o pedido do Arthur, a gente optou por isso. E quanto ao Charles, foi uma estratégia. O Kelvin é um jogador que joga no 1 contra 1, né? O lado direito do Inter é um lado que tem mais dificuldade. Então nós trouxemos o Rato para ficar um pouco mais perto do gol por dentro e abriu o Kelvin ali pelo lado do campo. E deu certo, nós estávamos bem ali enquanto o Arthur estava no jogo em condições, tanto é que o Mano abaixou o alemão para fazer uma dobra ali com o lateral direito em cima do Kelvin, que ele estava criando situações, e aí nós tínhamos o espaço para jogar ali com o Arthur, mas infelizmente com a saída dele ali, a gente acabou perdendo um pouco disso mesmo. Ô Eduardo, já tem bastante tempo que o Atlético vem entendendo esse problema da questão emocional, a gente está falando isso há bastante tempo. Quando toma um gol, é difícil conseguir se manter concentrado durante o jogo. Tomou 2 gols em 5 minutos. Você, junto com o Eduardo Batista, vocês identificam que esse tem sido o grande problema do Atlético, fazer com que esse grupo, eles se mantenham equilibrados, para não deixar se abater. É claro que o momento é muito difícil, jogar quando se está na parte de cima é uma coisa, jogar quando se está na zona do rebaixamento certamente é outra. Você vê o grande problema do Atlético, e não está faltando um pouquinho de sorte também não, ô Eduardo, porque o Ricardinho me perde um gol em cima da linha, está faltando essas duas situações? Eu acho assim, o gol, ele claro que é sorte, mas também é competência, né, de você colocar a bola para dentro. Hoje nós tivemos essa bola, nós tivemos uma do Klaus que passou muito perto, do Ayrton que passou muito perto, do Lucas, que aí foi mérito do goleiro, né. Então a gente precisa ter essa competência de colocar a bola para dentro, né. É claro que o jogo que realmente vale, por mais que você trabalhe, o Ricardo é um dos caras que mais trabalham no dia a dia lá, o pós-treino, finalização, né? Mas você tem que tentar traduzir para o jogo. Quanto à sorte que você disse, né? O emocional, claro, eu acho que hoje a gente até respondeu bem no segundo tempo, né? Porque você tomar 2 gols como foi ali e você jogar contra o Inter, que a característica principal dele é uma marcação forte com transição. Se você não consegue equilibrar o jogo até emocionalmente no segundo tempo, a chance de você tomar 3, 4 gols é muito grande. E pelo contrário, nós conseguimos ter um volume maior, sofremos pouco. Se eu não me engano, eles tiveram 1 ou 2 chances numa transição e nós criamos situações. Então hoje eu acredito que nós conseguimos melhorar um pouco essa parte emocional. Mas é difícil, eu passei isso apenas uma vez, de estar nessa situação assim. Você até, como você disse, a pergunta até do Alex, você até joga bem, cria situações,
mas parece que as coisas elas são difíceis, né? Ainda mais